Imagine a cena. A planície de Dura, na Babilônia, o ar pesado de incenso e o clamor de uma multidão em adoração. Um enorme e reluzente ídolo de ouro, erguido por ordem do rei Nabucodonosor, exige a submissão de todos os povos. A ordem é clara. Ao som da música, todos devem se prostrar e adorar a estátua. E então, em meio à obediência de uma nação inteira, 3 jovens hebreus se destacam. Sadraque, Mesaque e Abed-nego se recusam a se curvar. Eles se mantêm de pé, desafiando a ordem real e a fúria do rei. Mas quem é este Deus a quem eles servem com tanta lealdade? Ele é o Deus que não compartilha sua glória com ídolos, cuja história, breve e dramática, é a chave para desvendar a fragilidade da força humana quando confrontada com o poder divino. Os 3 amigos, antes cativos, são levados à ruína não por suas próprias escolhas, mas por um ato de fé. Por que a Escritura nos apresenta jovens tão íntegros e os expõe a um dilema de vida ou morte? A verdade é que este não é um simples conto de moralidade. Sua história é um farol de fé inabalável, um elo crucial que ilumina a soberania de Deus e o poder da obediência. Mergulhe nesse mistério para ver como a atitude dos 3 jovens nos revela verdades eternas sobre como Deus age em nossas situações mais impossíveis. O rei, em sua fúria, ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. A poeira das ameaças e o cheiro de fogo pairavam no ar. Foi nesse cenário de terror e perigo que o impensável aconteceu. Os 3 jovens são jogados na fornalha. Mas, em vez de serem consumidos, eles caminham ilesos no meio das chamas. A intervenção divina não foi um golpe de sorte, mas a manifestação do poder de Deus através de um ato de fé. A história foca não na engenhosidade dos jovens, mas em sua obediência. Ela é um vislumbre de como a dependência de Deus pode levar à vitória onde a lógica humana vê apenas derrota. A história dos 3 amigos nos ensina que nossa força não se apoia em planos humanos ou em nossa capacidade de evitar o sofrimento, mas na nossa fidelidade a Deus. A beleza desse relato é que ele nos mostra que a desobediência humana pode nos separar da comunhão, mas o plano divino sempre nos reconecta à fonte do nosso sustento e propósito. Essa revelação é a pedra angular da nossa fé. Não podemos depender de nós mesmos para encontrar o caminho da superação. Se a história da fornalha ardente prefigurou a soberania de Deus sobre o mal e a redenção através do sofrimento, o que isso significa para a sua vida? A compreensão dessa graça nos traz uma esperança inabalável. Nossa salvação não depende de quem somos, mas de quem Deus é em nós. Você pode se aproximar de Deus com confiança plena, sabendo que a única força que o mantém é a dele. A história nos lembra que a atitude dos 3 jovens, mesmo sob ameaça de morte, foi a verdadeira face da integridade. Eles não se deixaram corromper, não se curvaram, mas mantiveram sua fidelidade a Deus e sua excelência em tudo o que faziam. Isso nos mostra que o propósito de Deus não é um cálculo frio de dívidas, mas um amor transbordante que celebra a restauração do perdido. Por fim, a história também nos desafia a examinar nossa própria atitude em relação à injustiça. Assim como os caldeus, muitas vezes nos sentimos dignos de julgar ou retaliar outros. A história nos convida a celebrar a misericórdia e a nos alegrar em perdoar a quem nos fez mal, refletindo o coração do Pai. A soberba do rei Nabucodonosor representa a cegueira do poder e as consequências devastadoras do pecado não confessado. Ele tramou o mal, mas suas ações se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. Isso nos alerta para o perigo de fazer do nosso egoísmo e amargura uma forma de buscar satisfação, em vez de um reflexo de nossa gratidão. A história, portanto, não é apenas sobre os jovens que foram lançados na fornalha, mas também sobre o poder que se dobrou e o Deus que restaurou. Ela nos mostra que, em nossa jornada, podemos estar tão perdidos na busca por aprovação ou por uma vida perfeita quanto aquele que está no sofrimento. Deus nos ama em todas as situações e está sempre pronto para nos acolher de volta. A figura dos 3 jovens é a mais crucial da narrativa. Eles representam o caráter de Cristo, que não mede o amor com base em desempenho ou posição social. Eles suportam a injustiça e se alegram com a simples visão de sua restauração. Sua atitude quebra todos os paradigmas de justiça humana e revela a essência do amor divino. Ele é incondicional, restaurador e sempre disposto a perdoar.
A decisão dos jovens de não se curvarem não foi uma garantia de livramento. Eles estavam preparados para serem queimados, mas o amor, em sua imensa graça, superou todas as expectativas humanas. Esse gesto nos ensina que a graça é muito mais abundante do que nossa imaginação pode conceber. Essa história também nos convida a refletir sobre a providência. Os jovens pensaram que sua vida estava arruinada, mas descobriram que ela só existia na comunhão com Deus. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a oportunidade de viver plenamente dentro do amor e do propósito de Deus. E essa mesma lição nos encoraja a sermos vulneráveis. Os jovens tiveram que admitir seu erro e sua pobreza. Eles tiveram que se expor em sua fraqueza. Da mesma forma, nosso retorno a Deus exige que abandonamos a nossa capa de orgulho e nos apresentemos a Ele como realmente somos, imperfeitos e necessitados de sua graça. A história nos mostra que, mesmo quando nossa jornada nos leva a um país distante, o caminho de volta nunca está fechado. A porta do perdão está sempre aberta e o coração do Pai está sempre esperando. Não há pecado grande demais para a sua graça, nem distância longa demais para o seu alcance. A narrativa de Deus não é apenas uma história, é um convite, é um chamado para todos nós, sejamos o ferido que se perdeu ou o justo que se sente ocupado. O convite é para reconhecermos nossa necessidade de perdão e aceitarmos a alegria de viver na casa do Pai, onde o amor é a única regra. A atitude dos jovens que elevam sua fé acima de sua própria dor é um símbolo do amor que há no céu por um pecador que se arrepende. É um ato que nos lembra que a salvação não é um evento solitário, mas um banquete de restauração, onde cada um de nós, ao voltar, encontra seu lugar à mesa. E o amor de Deus é tão grande que ele não só celebra o retorno do filho perdido, mas também sai ao encontro do filho mais velho, buscando convencê-lo a se juntar à festa. Isso nos revela a profundidade da misericórdia de Deus, que não desiste de ninguém, mesmo daqueles que, por sua própria justiça, se excluem da sua alegria. A atitude dos 3 amigos para com o rei Nabucodonosor mostra que a graça é para todos, e que a maior tragédia não é o pecado de uma vida rebelde, mas o endurecimento do coração de uma vida que se considera perfeita. É um alerta de que o orgulho pode ser a barreira mais difícil de superar no caminho de volta para casa. E o amor de Deus, um ato de pura compaixão, nos desafia a ser a resposta de Deus para as necessidades do mundo. Em vez de perguntar quem é o meu próximo, somos levados a nos perguntar de quem eu posso ser o próximo. O amor de Deus nos impulsiona a agir, a servir, a curar. Por fim, a figura dos 3 amigos nos convida a olhar para o eterno. Eles nos lembram que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para a nossa alma. Que a compreensão da fidelidade de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Daniel e os 3 amigos se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.